Olá, alunos e alunas da Reforço Plataforma, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Então, gente, continuando nosso tópico de ligações químicas, acabei dividindo as aulas, né? A gente já tinha conversado sobre isso para ter uma didática um pouco mais simples e a gente separar por tópicos ajuda a entender os temas de formas diferentes, de maneiras mais fáceis. A gente falou primeiro dos tipos de ligações químicas, né? Ligações químicas do tipo iônica, covalente e metálica. Na aula anterior, a gente deu um foco nas ligações covalentes quando a gente falou de geometria molecular, de como os átomos se arranjavam nas moléculas. E essa parte de geometria molecular é uma ponte muito legal para a gente quando a gente vai falar de polaridade posteriormente. Então, ligações químicas, geometria, polaridade, atrações intermoleculares, que é a próxima aula, todos assuntos interligados. Dentre esses, polaridade e atrações intermoleculares aparecem um pouco mais nos vestibulares. Só que para a gente chegar neles, a gente precisava da base das aulas anteriores. Beleza, gente? Polaridade é um assunto que costuma cair consideravelmente bem assim nos vestibulares, costuma cair como um item de alguma questão de segunda fase, às vezes uma questão de médio para fácil aí na primeira fase. Beleza? Falando de polaridade, de novo, a gente tem que saber um pouquinho de geometria molecular, a gente viu isso na aula anterior. Então, a partir da geometria molecular dos compostos, acabamos por conhecer um novo conceito, a polaridade. Em uma ligação química, temos uma certa distribuição de carga, sendo que cada átomo apresenta um certo valor. Chamaremos esse valor de emão aqui, tá? A maioria dos materiais normalmente chamam de Mi, a letra grega Mi, tá? Eu costumo chamar de emão, acho melhor assim, mas se quiser chamar de Mi, sempre é a mesma coisa. Esse Mi, esse emão, é um valor vetorial, ele é um vetor. A gente pega aqui um conceito lá de física. Grandezas não vetoriais, elas têm simplesmente o valor na escala ali em que ela é determinada. Grandezas vetoriais, além do valor, né, que seria o módulo, tem direção e sentido, ok? Então, é importante a gente saber como funciona um vetor para a gente entender onde vai se aplicar essas questões de vetor, geometria molecular e polaridade. Então, átomos que são mais eletronegativos, lembram lá da tabelinha, né? A frasezinha, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nessa ordem, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, por aí vai. Beleza? Esses são os átomos mais eletronegativos. Eles têm maior capacidade de trazer elétrons para perto de si. Então, eles têm maior emão aqui. Beleza? Que é um vetor, como eu já disse anteriormente. Tem direção, módulo, direção e sentido. Quando a soma dos vetores aplicados em uma determinada molécula for igual a zero, a polaridade dessa molécula vai ser apolar, ok? Será um composto apolar. Quando essa soma desses vetores for diferente de zero, esse composto terá uma polaridade polar, digamos assim. Beleza? Então, M resultante igual a zero, apolar. M resultante diferente de zero, polar. Beleza? Então eu trouxe aqui dois exemplos que a gente já viu na aula anterior, a geometria deles, né? O dióxido de carbono, CO2, e a água, H2O. Geometria do dióxido de carbono, linear. Geometria da água, angular. A geometria linear do CO2 faz com que os dois vetores mqueados, cada um por cada oxigênio. Então eu tenho um vetor m para cá e um vetor m para cá. Mesmo módulo, mesma direção, né, horizontal, sentidos opostos. Então vou somar dois vetores que têm o mesmo módulo, sinais diferentes, né, porque cada um aponta para um lado, mas o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então esse oxigênio está puxando o carbono para cá com uma determinada força, e esse oxigênio está puxando para cá com a mesma força. Quando, se você pensar aquela brincadeira de cabo de guerra, provavelmente todo mundo já brincou, tem algumas ocasiões em que parece o jogo não avança. Ali normalmente tem uma fita no meio, né, que demarca qual time vence, no caso. Quando as forças se igualam ali,
parece que a corda não se mexe, é mais ou menos o que ocorre aqui. Então, a mesma força para cá, mesma força para cá. Então, a soma desses vetores aqui vai resultar em zero. Quando o resultante for igual a zero, trata-se de uma molécula apolar. Então, o dióxido de carbono é apolar. Diferente do que ocorre com a água aqui. Então, cada hidrogênio vai puxar aqui para um lado, né? E vai ter um vetor nessa direção e um vetor nessa direção. Agora, eles não estão na mesma direção, não estão no mesmo sentido, apesar dos módulos serem iguais. Então, quando eu for somar os vetores, um vetor não vai anular o outro. Então, o que vai surgir um vetor aqui no meio, ó, que vai ser a soma desses dois. Se eu tenho um vetor aqui, quer dizer que essa soma é diferente de zero. Então, o M resultante para a água é diferente de zero, portanto, a água é um composto polar. Beleza, gente? Então é por isso que é importante a gente entender os tipos de ligações químicas primeiro e posteriormente geometria molecular para aí a gente chegar em polaridade. Eu disse isso nas primeiras aulas, a ciência e a química se enquadram nisso, é uma escadinha. Você vai adquirindo conhecimento e subindo. E é um jeito muito interessante de aprender assim. Beleza? Aqui o textinho para vocês, basicamente o que eu falei, ok? Mais um pouquinho sobre o conceito de polaridade. Esse conceito é importante porque ele explica algumas coisas que até então a gente pode ficar um pouco na dúvida. Quando a gente trata de polaridade, a gente tem uma parte que é bastante importante, quando a gente trata de dissolução, dissolver. Tem uma questão em polaridade que diz que semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Apolar vai dissolver apolar, vai se misturar com apolar, e polar vai dissolver polar, vai se misturar com polar. Ou seja, apolar e polar não conseguem se misturar. Quer um exemplo, gente? Provavelmente, não sei como é que vocês são na cozinha, não sei se vocês gostam de cozinha, vocês correm na cozinha, varia bastante. Eu gosto bastante de cozinhar, já morei sozinho, moro sozinho atualmente também. Então, estar na cozinha é uma coisa frequente para mim. Então, não sei se vocês já fizeram esse experimento. É bem simples, mas acho que. Não sei se todo mundo já fez. De misturar, tentar, né? Misturar água e óleo. Pegar um copo, sei lá, e colocar um pouco de água, um pouco de óleo. Eles não vão se misturar. Vai ter uma superfície ali de contato entre eles, mas vai ficar água embaixo, óleo em cima, eles não vão se misturar. Dois motivos. Primeiro, a água, como a gente viu anteriormente, é um composto polar, ok? E o óleo é um tipo de gordura, é um hidrocarboneto apolar. A gente vai ver mais para frente em química orgânica, sempre hidrocarbonetos, ou seja, compostos que apresentem apenas carbono e hidrogênio, sempre vão ser apolares, tá, gente? A maioria dos compostos em química orgânica vão ser apolares. Então esse é um dos motivos pelo qual água e óleo não se misturam, um não dissolve o outro, porque semelhante dissolve semelhante. Polar vai dissolver só polar e apolar vai dissolver só apolar. Quando são diferentes, eles não se misturam. Outra questão é a diferença de densidade, né? A água é um pouco mais densa do que o óleo, então ela fica embaixo. Mas o principal fator é essa questão de semelhante dissolve semelhante. Beleza, gente? De novo, a polaridade é um assunto bem interessante, um assunto que cai bastante até, em primeiras fases, principalmente. Então, deem uma olhada, façam os exercícios da lista, ok? Se printar alguma dúvida, a gente pode conversar. Essa parte aqui é bem importante a gente ter um conhecimento legal de geometria, tá? Para entender por que alguns compostos são apolares, outros compostos são polares, ok? Um exemplo aqui para a gente da Federal de Pernambuco. Considerando os seguintes aletos de hidrogênio, HF, HCl, HBr aqui, pode-se afirmar que A. A molécula mais polar é o HF. B. A molécula mais polar é o HCl. C. Todos os três são compostos iônicos. D. Somente HF é iônico, pois o flúor é muito eletronegativo.
E somente HBr é covalente, pois bromo é um átomo muito grande para formar ligações iônicas. O que vocês acham, gente? Vamos dar uma olhada em cada alternativa aqui. Começando pela E. Somente HBr é covalente. Bom, ligação covalente, ligação entre ametal com ametal, né? Todo mundo aqui, o hidrogênio, ametal, né? Todo mundo sabe. Flúor é ametal, cloro é ametal e o bromo também. Então, todos esses compostos são covalentes, não só HBr. Beleza? Tem essa alternativa e já foi embora. Somente HF é iônico, pois o flúor é muito eletronegativo. Bom, de fato, o flúor é muito eletronegativo, é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, e muitas vezes ele é confundido, de certa forma, com uma ligação iônica, porque o flúor, por ser muito eletronegativo, ele puxa muito para si, dentro do orbital, o elétron do hidrogênio. Então, funciona bem parecido com uma ligação iônica, do tipo de roubar elétrons, mas ligação iônica, em suma, no geral, é entre metal e um ametal, e ambos aqui são ametais, então essa alternativa está incorreta. Se alguém que tiver, alguns alunos que estiverem assistindo a aula, quando vocês entrarem na faculdade, caso vocês vão para a área de exatas, de química, engenharia química, engenharia de materiais, que é o curso que eu faço, vocês vão entender que não existe uma ligação 100% covalente, ou uma ligação 100% iônica, ok? Então, assim, no ensino médio, para os vestibulares, a gente classifica, iônico, covalente. Mas quando você chega no ensino superior, é majoritariamente iônica, majoritariamente covalente. Ok, gente? Só uma curiosidade aqui. Item C. Todos os três são compostos iônicos. Não, aqui a gente só tem ametal, né? Então esse item não. A molécula mais polar é o HCl. Vamos tentar entender isso. Mais polar significa um Mi resultante, ou um imão resultante, mais distante de zero. Como que eu vou ter esse vetor maior? Esse vetor vai ser maior de acordo com a eletronegatividade. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior vai ser esse vetor. O HCl sim é um composto polar, só que quando a gente classifica os átomos pela eletronegatividade, o flúor é muito mais eletronegativo do que o cloro, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Então, tem uma distância aí entre o flúor e o cloro, sendo que o flúor é mais eletronegativo. Portanto, a molécula mais polar aqui é o ácido fluorídrico aqui. Beleza, gente? De novo, essas aulas são um pouquinho mais curtas, né, devido à separação que eu fiz. Então, se houver alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem. Se houver necessidade de marcar um plantão, a gente marca também, tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui. Bons estudos, tá bom? Valeu!